Então a gente fez uma grande mobilização. A gente já tem umas 8 pessoas contratadas, apesar de não termos nenhum real, trabalhando exclusivamente para a TEIA. E nós temos mais de 20 pessoas atuando na organização das coisas, na captação, vários colegas, por exemplo, no grupo de captação nós somos 8, batendo de porta em porta, pedindo apoiozinho de cada coisinha que está sendo necessária para a construção dessa teia. Ainda falta muito, a gente precisa que mais pessoas arregassem as mangas para ajudar essa teia a acontecer, que vai ser uma teia muito importante do ponto de vista de conteúdo. Nós também montamos essa semana um escritório para a teia, lá no vilarejo de São Pedro da Serra, né? É uma casinha que tem lá, inclusive ela está preparada também para receber pessoas que quiserem ir, né? Quiserem não, é necessário ir para lá, né? Porque a teia vai acontecer lá. Eu acho que inclusive o processo de captação, ele também tem que acontecer lá, né? A gente tem conseguido reduzir, porque é uma região, essa região é uma região turística, a gente conseguiu reduzir, né, para ter acesso à alimentação, o preço dos restaurantes específico para a teia. Eles estão, inclusive agora lá tem um festival da truta, né? Nós estamos propondo fazer o prato da teia, que é um prato básico, bom, inclusive com sobremesa, que não é inédito lá esse negócio, já tudo junto, o PF com sobremesa, né? E também na questão das pousadas, não deixa de ser também um processo de, se a gente for colocar o valor das pousadas, que é o preço normal, o que a gente está conseguindo, né? A gente também pode somar nessa parte da captação. A gente hoje, nós temos 3 pessoas full-time lá na região, que é a Carol, o Ivan e a Lilian, né? E eu. É porque a gente, como você fala, a gente nunca se inclui, né? Enfim, e eu e Márcio, na verdade, né? Porque nós estamos, além de desenvolver o trabalho do ponto de cultura, né? Nós estamos tendo toda tarde, todo final de tarde, uma reunião, né, com essa equipe lá nessa casa. Nós estamos com um telefone também exclusivo lá nesse escritório Pateia. Quem quiser anotar, o prefixo é 22. O telefone é 30 16 13 18, né? É importante que as pessoas liguem para lá, perguntem como está o processo, o que pode ajudar, né? Quais são os últimos informes, né? Porque isso também ajuda a mobilizar as pessoas que estão lá, né? Nesse momento, nós sabemos que tem uma equipe grande envolvida, né? A maior parte da equipe está aqui na capital, né? Nós desejamos que essa equipe também, a gente possa, a partir agora de novembro, né? A gente fez uma proposta de ter uma reunião semanal, né, com a comissão, né? Nem que a comissão ela se reveze também para poder participar desse momento, né? É uma teia para nós inédita, porque está acontecendo em 2 municípios, né? Nós colocamos esse desafio e isso faz com que a gente tenha em dobro tudo que fazer. A gente percebeu isso agora, né? Porque você tem que ir em 2 prefeituras, você tem que ir em 2 secretarias de cultura, você tem que ir em 2 secretarias de transporte, né? Tudo dobrado, né? Enfim, mas as pessoas estão super animadas, a comunidade está super animada também. A gente tem de anteontem para ontem, a gente tem recebido, né, contatos de pessoas de pontos de cultura que querem fazer comunicação. Tem pontos de cultura, pessoas de pontos de cultura que estão fazendo mestrado, né, que não é só o Fernando, né, que é sobre pontos de cultura. E aí essas pessoas querem fazer umas comunicações dentro da TI. Elas querem apresentar o seu trabalho, né? E nós, na nossa estrutura inicial, nós não tínhamos pensado nisso. A gente pensou só nos grupos de discussão, nos grupos de, né? Então, cada hora que vai surgindo, vai ficando mais perto da teia, vão surgindo demandas que nós temos que pensar como a gente organiza isso tudo lá, né? Lá de Friburgo. Então a gente precisa fazer uma pressão também aqui do Rio para poder fazer essa articulação com o prefeito, se a Secretaria de Cultura pode ajudar, o MINC pode ajudar nessa articulação, né? A gente tem tido apoio lá de alguns vereadores, inclusive o deputado federal, que é o Glauber Rocha,
que inclusive ele está responsável por essa comissão de catástrofe. Ele já se colocou à disposição, a gente não teve diretamente com ele, né? Mas é um tema para nós que vai ser importante. E também outro tema importante e que está sendo muito interessante essa discussão é a questão da cultura comunitária, né? Como os agentes culturais daquela região também estão se envolvendo nesse processo da teia, né? E nós queremos conversar muito sobre isso, né? Assim como o Eduardo falou, é uma teia de conteúdo, é uma teia que nós temos como meta, né? Ajudar a organizar o movimento dos pontos de cultura no Estado, né? Onde ele possa estar se organizando por região. Somos 8 regiões no Estado, né? Costa Verde, região serrana, região dos lagos, né? É importante que essas regiões estejam organizadas para que a gente possa estar tendo uma maior movimentação e poder estar, né, pressionando, às vezes, também o governo do Estado, o governo municipal, né? Não se sentir sozinho nesse momento onde a gente tem alguns debates importantes por região, nas prefeituras, que são os conselhos municipais de cultura, que são os fundos municipais de cultura, que para nós também é importante os fundos de cultura estarem inseridos nesse processo de discussão, para poder... Aí tem os fundos de proteção municipais para gente. Isso. Então, e para nós também agora, Laura chegando aí, vai ser importante, né? Porque nós vamos começar essa teia, o primeiro dia da teia, ele está relacionado com o que aconteceu na última teia nossa do Estado, né? Então quem vai abrir a teia da nossa região serrana vai ser o Quilombo do Campinho, que vai fazer uma apresentação, vai ter uma fala lá da Laura, né? No primeiro dia, só para poder fazer um panorama como nós estamos organizando lá, né? No primeiro dia, a partir das 10 horas, nós vamos ter aberto os credenciamentos, né? Nós vamos estar recebendo as pessoas na rodoviária, né? A gente pretende ter um ônibus lá, mas se não tiver um ônibus, a gente está discutindo com a FAO, que é a empresa de transporte, para colocar um ônibus específico para a teia, mesmo a gente pagando pelas passagens, mas ele estará lá para poder estar conduzindo as pessoas até o São Pedro da Serra, que já tem uma linha já específica. Eles vão ampliar essa linha para poder as pessoas poderem ter acesso, chegar até a teia, né? Isso porque está difícil conseguir os transportes, né? Com esse dinheiro que o Eduardo falou, a gente não estamos conseguindo, né, equilibrar essas contas, fechar. É a teia do Estado do Rio de Janeiro que a gente está fazendo o menor investimento até hoje, né? Então esse também é um outro desafio. A cultura digital está sendo proposta pelo Laboratório da Cultura Digital, que é uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal do Paraná. E é bem legal, na verdade, que é uma retomada dessa discussão da cultura digital dentro do Cultura Viva. Então o lançamento foi agora essa semana do projeto, e eles estão participando de algumas das teias que estão acontecendo em outros estados, e a proposta é levar esses ciclos de formação para ajudar os pontos de cultura a resolver os problemas de comunicação, colocar o site no ar, pensar uma estratégia de comunicação e cultura digital. Então, enfim, essa é uma atividade também que vai rolar como se fosse um dos GTs. O GT de Cultura Digital vai ser essa formação, então vai ser aberto aos pontos também. O site ele ainda não está com todas as informações, porque como o Cláudio falou, a gente está construindo, está assim, trocando a roda com o carro andando, mas em breve a programação vai estar aí também. E aí reforçando o pedido deles de preencher a ficha de inscrição para que a produção possa medir o tamanho dessa teia, medir a demanda e ver de fato o que vai sobrar ou não de dinheiro para esse pouco que a gente tem para fazer, né? Como ele falou, a questão do transporte ainda está descoberta, a gente não conseguiu ainda garantir transporte para os pontos. Então também nessa comunicação a gente reforçar para que cada ponto, cada município deixe se articular com a Secretaria de Cultura local ou com as universidades. A universidade ela geralmente tem um ônibus da frota que pode ceder para esse tipo de evento. Eu pedi um ônibus lá pela UFRJ, estou esperando a resposta. Então assim, se a gente conseguir articular esse sistema de caronas em ônibus, esse é um ponto importante. E aí junto a isso eu quero falar da mobilização. Em relação a isso também, a Secretaria de Cultura do Estado permite, né, que possa ser utilizado esse recurso dos pontos de cultura para transporte. É isso? Não tem para vir para as reuniões? Pode também destinar isso do próprio ponto, né? Para poder destinar para que possa ir para a teia, né? Além, claro, ver todas as alternativas, ver com os secretários de cultura se pode,
ver com a universidade se pode, né? A última instância é botar o dinheiro do ponte, né? Até falando isso, é uma boa ideia. A gente pode montar um tutorialzinho, como a gente fez para a Bolívia, de como usar os rendimentos, e a gente põe no site, né? E aí o Laboratório de Política Cultural da FRJ se coloca à disposição para ajudar, se alguém precisar fazer planilha, pegar orçamento. E aí a gente vai em contato com a SEC e a gente pode dar essa força. A gente está esperando essa resposta, a gente deve ter essa resposta essa semana. Na verdade, a gente pediu uma ajuda de custo de R$3.000 para cada ponto para ir. E se eles derem 500, eu já estou feliz. Mas é isso, assim, temos uma pequena esperança, vamos saber daqui a uma semana, que talvez a gente realmente tenha a hospedagem e o transporte de todo mundo que vem dos pontos do Rio de Janeiro, cobertos pela Prefeitura do Rio. Bater na madeira para ver se vai dar certo, porque isso daí é um terço dos pontos do estado. Teia, mas sem ponto não tem teia, né? Então, assim, pedido pela comunicação, pela mobilização, para que a gente articule nossas próprias redes. Porque a gente está fazendo uma força-tarefa de ligar para todos os pontos de cultura conveniados, tanto pelo Estado quanto do Ministério. Mas assim, tem vários telefones que não atendem, que mudou, e-mail que retorna, ponto que nem e-mail nem telefone a gente tem cadastrado. Então, assim, essa é uma tarefa mesmo de rede, não adianta um núcleo, um ponto de cultura fazer esse papel de ligar, porque o objetivo da TEA é ser realmente descentralizada, ela é de todo mundo. Todo mundo que está aqui colando mais na produção foi que se sentiu chamado e veio, colou junto, a maioria, inclusive, sem receber nada, enfim, porque já faz parte das ações do ponto. Então, assim, independente disso, que cada um volte para o seu município e fale, olha, a gente vai ter a TEA, vamos se organizar, vamos tentar conseguir o transporte, se inscrever para a gente também ter essa noção, através de formulário de inscrição, de quantas pessoas vão vir. Tem atividade da mostra artística, se inscreve na mostra artística para a gente também poder produzir a logística. O formulário já está no ar, né? Então, um ponto importante que a Aline falou são as manifestações artísticas, né? A região serrana, né? Tem uma pessoa que é a Lília, que ela está ligando para todos os pontos e todas as prefeituras da região serrana, né? Que vão fazer apresentações culturais. O nosso objetivo é que nessa teia a gente possa ter um envolvimento, né? de troca com a comunidade. Aí nós estamos preparando várias atividades culturais. Essas atividades culturais ela é bancada pela prefeitura ou pelo próprio ponto de cultura. Nós não temos condições de bancar a apresentação cultural, né? Mas já conseguimos fechar com alguns pontos de cultura. Por exemplo, o ponto de cultura Canarinhos, né? Que é lá de Petrópolis, vai levar o coral das crianças lá para a teia, né? Aí conseguimos também alguns pontos de cultura da região serrana que estão levando algumas atividades. E essas prefeituras, a Secretaria Municipal de Cultura, é que está bancando esse transporte, alimentação, enfim. E nós estamos também colocando agora aberto para os pontos de cultura, que não sejam na região serrana, que queiram fazer alguma apresentação, né? Porque nós temos 3 grandes vilarejos que nós queremos abarcar aí nessa apresentação, né? Enfim, quem quiser apresentar, quem tiver alguma coisa, pode se inscrever, que está aberto também. A alimentação é só para os ponteiros, infelizmente, né? Mas nós estamos conseguindo, porque eu não posso falar, existe um processo que a gente está indo junto aos supermercados da região, os grandes supermercados, tipo Extra, esse 10 de janeiro, nós estamos indo nos supermercados menores, regionais, aqueles que são da região. Esses são muito mais, né, abertos para o diálogo do que os grandes supermercados, né? Então nós estamos fazendo o quê? Justamente pedindo para eles apoio alimentício, apoio de alimentos para as atividades culturais, apoio para os coffee breaks que vão acontecer na parte da tarde, na parte da manhã, para os pontos de cultura. Mas isso a gente não pode se comprometer porque está em andamento, né? A princípio não temos alimentação para além dos pontos. Agora estamos já colocando também que esses restaurantes que estarão lá com cartaz, né, eu apoio a teia, né, todos esses locais vão ter preços especiais para os integrantes que estão participando da teia. E aí todos, os pontos de cultura, pontos de memória, São Griot, apresentações artísticas, todos poderão comer com preços especiais nesses lugares. A gente pode contar hoje que, embora ele não esteja na conta, é o que a gente, né, espera que a gente vai ter para usar. A conta que foi feita de alimentação e de hospedagem, aí Cláudio me corrige, é de 230 pessoas, é isso?
200. Então, assim, com a grana que a gente tem hoje, dá para pagar para 200 pessoas. Claro, a gente pensou prioridade, são pontos de cultura. Então, a gente colocou o formulário de inscrição aberto até dia 15 de novembro, para a gente poder medir. Sei lá, se tiverem 100 pontos de cultura, a gente pode redesenhar isso. Se tiverem 300, a gente tem que pensar como vai fazer. Então, assim, o Edu, ele está cuidando dessa planilha junto com as meninas da SEC também, que estão dando maior apoio. Ele pode até abrir, a gente não tem o menor interesse em deixar isso fechado de maneira alguma. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a como está pensando o orçamento, pode conversar com o Edu. E a gente precisa ter esse desenho de quem realmente vai, para a gente poder reorganizar o orçamento em cima disso, entendeu? E tem uma questão assim, fundamental, que é a questão das acomodações, né? Nas pousadas, né, eles estão pedindo 50% a 30% de adiantamento para garantir as vagas, né? Senão não tem como garantir as vagas. Se esse dinheiro não entrar para que a gente possa garantir essas vagas, nós não vamos ter como garantir no dia da teia que tem essas vagas todas, né? A equipe lá está preparando para colocar na internet como é que está todo. Hoje nós já temos 188 vagas em pousadas combinadas. Isso só em pousadas, fora as casas comunitárias que vão receber as pessoas. Será uma delegação. Essa delegação será composta por quem tem mais de 50 pontos, como é o nosso caso, com 15 pontos garantidos. Além desses 15 pontos, vai mais um número de pontos equivalente a 20% dos pontos credenciados na teia. 25% dos pontos credenciados na teia. Então é importantíssimo que a gente consiga ter um número elevado de pontos credenciados na teia, para que a gente tenha um quantitativo, uma delegação do Estado do Rio à altura do trabalho que a gente faz aqui. Eu queria aproveitar para todo mundo falar um por um, passar o microfone. Eu queria que alguém pudesse ajudar a anotar. Eu queria que as pessoas falassem quem é, se vai, quantas pessoas vão do seu ponto, que ponto é, se vai, quantas pessoas vão e se já tem transporte ou não. Eu acho que... E se tem algum transporte para outras pessoas que saibam que pode conseguir. Então seria legal a gente já fazer essa estatística para ajudar o pessoal de infraestrutura, pelo menos com essas pessoas aqui, a gente já fica sabendo, porque esse vai ser um trabalho super árduo. Saudade de vocês já. O pessoal do Carbono Neutro, que é um ponto de mídia livre, tem um ônibus que é meio diferencial, né? Eles estão disponibilizando esse ônibus com 44 lugares para sair daqui do Rio para ir para lá. Ponto de cultura e espaço panorama, então também auxiliando na equipe de captação e vou entrar cada vez mais nessa produção. Em relação às cartas, o que a gente pode falar também é para vocês apresentarem algumas demandas específicas que cada ponto pode ter em relação ao transporte, e a gente tenta adequar ao máximo para a demanda de vocês alguma coisa que ajude a acelerar o processo para conversar cada um com o seu gestor local, ou secretários, ou universidades, enfim. A nossa orientação seria, nós vamos fazer uma espécie de um tutorial assim, para colocar um ofício, né? Esse ofício já está pronto, vai ser encaminhado para todos vocês, para vocês levarem para os gestores locais, ou pessoas que vocês quiserem apresentar para solicitar esse transporte, com uma carta da Adriana, que vai ser assinada hoje, né, que ela está fazendo uma recomendação da importância desse encontro para os gestores locais, né, para eles entenderem o que está se passando, o que é a teia. E o que mais vocês precisarem nesse sentido, a gente tenta preparar para ajudá-los. E aí a gente pode mandar também, por exemplo, um PowerPoint para os gestores locais visualizarem o que é a TI, vocês poderem fazer uma apresentação legal para lá na cidade de vocês, de repente vocês conseguirem captar alguma coisa, não só para o ponto de vocês, ou alguma coisa que possa ajudar também nesse encontro, tá bom? Então a gente está à disposição aí para isso. Secretária, é que ela fale com a Prefeitura de Friburgo, se vocês acharem que isso é bom. Mas aí seria bom você podia me passar de repente uma lista aí do que seria necessário, que a Olga faz esse contato direto com as prefeituras. Eu posso pedir isso para ela. As comunidades tradicionais que fomenta a luta em defesa pelo território da região Costa Verde, tá?
porque lá as atividades dos pontos, elas se misturam, elas se mesclam, não é? Com a questão da defesa do território, que é uma questão bem difícil na nossa região hoje. Nós temos uma articulação com o pessoal da Universidade Federal Rural, por onde deverá sair o nosso transporte. Tá? E nós estaremos trazendo o grupo do Jongo, lá do Quilombo. Tá? Ainda não temos apoio de alimentação, isso tudo está sendo ainda repensado, mas é na crença que a gente segue. A gente só conseguiu fazer a teia do encantamento dessa forma, não é? E eu acho que um pouco, que a teia rural, eu acho que sai um pouco dessa concreção da teia do encantamento, que consegue sair das capitais, não é? Para a gente levar para um outro campo. E aí, agora a gente veio vendo a teia rural, a gente já tem um indicativo para que a teia do encantamento serviu. Já está acontecendo que a teia, esse é um processo, né? Nós mobilizamos para a gente comemorarmos aí essa trajetória e tirarmos outras definições daí para frente. Eu acho que é interessante se fosse possível cada ponto ou cada participante levar alguma coisa sólida para contribuir com a alimentação. Eu acho que não dá só para ficarmos aguardando, né, certas decisões que a comissão está buscando, mas o que cada ponto também pode levar, o que cada participante pode contribuir nessa questão da alimentação, porque aí passa a ser uma partilha. Vamos construir isso junto. É só essa proposta aí para a gente refletir e levar para frente. A maioria dos jovens estão indo para a cidade, né? Agora que há 5 anos eu já sou jovem rural, já moro no interior, eu e todo o meu grupo, a gente vê a dificuldade de se fixar lá, não tem oportunidade, a gente é invisível para o poder público. E isso passa muito pela questão rural, pela questão da educação do campo, né? E pela pedagogia griot. Então acho que eu não tive tempo ainda de ver ali os focos de discussão, mas acho muito importante que na carta final e na plenária a gente toque nesse assunto do território, né? Que a gente reforce, porque assim, não é novo para o pessoal da cidade, porque aqui teve as desocupações, né, do porto, não é nada novo, mas assim, no campo isso às vezes fica um pouco mais invisível, né? Mas é diário, a gente convive diariamente com agricultores que não podem fazer as atividades deles normalmente, né? Não pode ter um extrativismo, muito porque não tem uma educação para isso, só tem que uma fiscalização e uma multa, né? Então isso interfere muito na dinâmica. O nosso griot que trabalha com a gente, dando aula de agroecologia na escola, ele hoje em dia não pode mais pescar no lago que tem na terra dele, sendo que o lago ele fez com dinheiro do crédito rural. São umas coisas porque ele está em área perto do parque. Então assim, não queria me alongar muito, mas como a gente mora ali do lado de Bom Jardim, e a gente tem essa experiência rural, acho que é muito importante focar nisso lá, nessa questão da juventude e nessa questão do território. Queria dizer que existe uma banda em Aldeia Velha, que é a Banda Brejo, que a gente até gravou eles para uma máquina de cultura caipira, e eles acho que poderiam tocar depois, vocês me lembram de falar sobre isso. Tá, só respondendo aqui nos pontos de reflexão, o segundo a política de parar atividades que toca de alguma forma com o território também. É uma questão até palavras também de... Queria até dizer que lá o Paulo falou, eu não sabia, falou que vai ter uma parte talvez de mostra de trabalho, né? Eu estou acabando de concluir o mestrado e eu fiz uma proposta de pontos de agroecologia. Vou até tomar a liberdade de chamar o pessoal da Articulação Estadual de Agroecologia, o pessoal da Serra Mar, para participar lá do encontro da teia rural, por essa questão, né, da agricultura dos mestres. E aí eu fiz assim, porque apesar de todos os problemas que tem o ponto de cultura, né, muito do que a gente sofre é o malabarismo das planilhas, de poder pagar conta de luz, aluguel, tudo isso que a gente já sabe, tem que rachar a internet, esse drama. Mas é uma política que descentralizou recursos e permitiu, por exemplo, que eu fosse morar no campo. Então a gente está fazendo uma proposta que eu escrevi, que é o ponto de agroecologia.
que é para ser enviado para o MDA, para o Ministério da Agricultura, para que se faça uma política parecida dos pontos de cultura para pontos de agroecologia. Aí lá um dia, se tiver espaço... Mais tem informação, mais rico isso fica. Então, poxa, tanto a banda, é só questão de colocar isso para a produção, observar o tamanho do encontro. E a gente tem que encaixar e nós estamos juntos produzindo isso. Então, se tiver por escrito para a gente ver, isso facilita. E é simples, essa coisa de ir trocando e-mail, a gente já está se organizando. Aqui, ó, no formulário de inscrição, inclusive, tem isso. Você escreve o que gostaria de fazer ou trazer e tem interesse em propor algum debate. Então aí a gente pode visualizar. Então, tanto a questão da banda como a produção cultural artística, quanto o debate. Porque daí a gente já monta uma mesa pensando isso, né? Ela está tentando uma folga, ela trabalha no SESI, e se formos, teremos que ir por conta própria, né? Se não der para ir na quinta, na sexta, fazer o possível para ir no sábado. Mas não quero ser dispendioso para você, né? Obrigado. Especificamente no que eu vim fazer aqui. Não sou ponto de cultura, simplesmente por conta... gostaria de estar usando uma palavra mais pesada, porque é o que merece ser falado, mas não vou falar em respeito aos senhores. Não sei o porquê que eu não fui conveniada. Eu fiz a inscrição no ano de 2008, não sabia, fiquei como suplente, passei pela repescagem dia 1º de setembro de 2011. E simplesmente não fui conveniada, gastei horrores de dinheiro, fiquei doente, tirei horrores de certidões para simplesmente, por minha livre e espontânea vontade, porque o compromisso é meu e com a comunidade, fiquei acompanhando por que nós não tínhamos sido conveniados. Cheguei lá, não, porque foi suspenso. E agora eu escuto o companheiro ali dizer que está com uma inscrição e terminando hoje. Escuto ali a companheira falar que tem mais 34 editais a ser lançados. Eu quero entender isso. Gostaria de entender isso. E outra coisa, gostaria de perguntar também ao companheiro Eduardo e à companheira Cláudia, se vocês são fórum de cultura, vocês têm, eu penso que é necessário que se esteja ao lado da sociedade. Vocês acompanharam essa discussão? Foi falado alguma coisa sobre isso? O porquê desses pontos que foram chamados não terem sido conveniados e sequer terem sido comunicados que não seria conveniado? Vocês acompanharam isso? Mas que fórum é esse? Eu quero entender isso, sabe? Me coloca aqui numa condição de cidadã, em primeiro lugar de cidadã, me sentir desrespeitada, humilhada. Agora eu não estou gravando, mas deveriam estar, sabe por quê? Porque é um manifesto, isso. Não, mas é para gravar, eu vou ficar felicíssima, porque eu estive com a senhora Camila e peço desculpa à senhora, porque fiquei nervosa, a senhora não tem culpa, não me conhecia, né? E me desabafei como estou me desabafando agora, a senhora não tem culpa, me perdoe, mas é um descaso. É por isso que a cultura não avança. Aí o companheiro diz assim, não, vamos levar cada um pouquinho de alimentação. Não tem que levar nada. Sabe por quê? Porque é dever do governo subsidiar a cultura. Se você vai lá discutir cultura, que o governo é que dê todas as despesas. Ninguém tem que sair com balinha debaixo do braço, não. É por isso que o país não avança, porque a cultura ela é menosprezada, ela é considerada artigo de segundo plano. E não dá mais para ser assim. Nossa troca de saberes é muito importante para a sociedade. Eu digo isso quanto ponto de cultura, se tivesse sido conveniada, porque eu trabalho justamente com a questão da afrodescendência, que está sendo perdida. Nossa cultura está sendo desvalorizada, porque nós não temos espaço, não temos condição de estarmos colocando. Produzi 5 seminários falando sobre a cultura afrodescendente. O recente que eu fiz agora em setembro falou sobre o avanço da cultura, empreendedorismo, sustentabilidade. Quer dizer, a instituição a qual eu faço parte, ela tem todo um arcabouço de discutir a africanidade, que as pessoas não querem ver, não querem enxergar, quer fazer entender que a cultura afrodescendente ela é invisível, mas ela não é, ela existe. E essa troca de saberes, essa colocação do que é tem que ser posto. E é através do nosso ponto de cultura que nós íamos desenvolver todas essas ações. Mas, infelizmente, eu tive que ir lá no 12º andar procurar a pessoa responsável. Sabe, olha só,
Já tem 2 anos, por que não fomos conveniados? Ah, porque foi suspenso. Eu deixo aqui o meu desabafo, um desrespeito. Boa tarde, já deu meio-dia, meu nome é Fábio, eu sou da representação do Ministério da Cultura, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, sou representante substituto. Marcelo, ele, o representante, tinha uma agenda hoje, a gente está, como é hábito aqui, já viu, né, é um hábito saudável, a gente está circulando, a gente está com um monte de digital na rua e a gente tem por hábito fazer oficina, dialogar, né, então, e isso no estado inteiro e no Espírito Santo. Marcelo já tinha essa agenda marcada há muito tempo, mas efetivamente deixou um abraço e o Capanema de portas abertas, como sempre esteve, e naturalmente a nossa equipe, aí tem, né, o pessoal, a gente chegou aqui, a realização da era uma demanda, que vinha, né, pelo menos uns 2 ou 3 anos, e a gente está realizando a segunda agora, num curto período de tempo. Curto, mas necessário, porque a gente entende que os 3 dias de teia do ano passado naturalmente não eram aqui, que a gente, quando pode visita o pessoal de Maricá lá, também sempre abrir. A gente está falando das oficinas, a gente não consegue chegar em Maricá se não falar, ó, Patrícia, Regina, a gente está chegando, ajuda a gente aí, abre, não tem como, né? É legal. Inclusive na lógica de Paraty, essa inversão, né? Ou seja, esse outro olhar que as pessoas precisam ter. Porque quando a gente fala de Paraty, de um modo geral, não, as pessoas que estão indo do Rio para Paraty, para Trindade, para, né, Ubatuba, elas pensam na margem esquerda da rodovia, que é no centro histórico da cidade do Príncipe Herdeiro, né? E ali foram 300 ponteiros que começaram, ou se apropriaram ainda mais do olhar da margem direita. Porque se eu estou ouvindo, fica à esquerda, eu prefiro então falar da outra referência, do vindo, né? Que fica na margem esquerda, que é justamente onde estão os nossos ancestrais. É onde a gente faz cultura desde muito tempo e sem precisar de príncipe herdeiro. Foi Deus uma comunidade quilombola, né, que nós, e eu não tenho dúvida, e o David está aqui, que é o responsável por isso, né, que aquela ciranda que se fez na praça de Paraty, a cidade nunca mais vai ver aquela. Tem a tradição e ouvir outras delícias, mas aquela ninguém nunca mais vai ver. E quando a gente chegou para conversar com o governo na época, e aí não é uma crítica pessoal, eu entendo que isso é uma estrutura, ainda está na estrutura da relação que o poder público tem com a cultura em vários lugares, os caras nem sabiam que era um ponto de cultura, qual a importância do programa. Tenho certeza que quando nós saímos de lá, eles entenderam. Né? E entenderam, e não estou dizendo que por conta da teia, mas hoje, Paraty tem um quilombola secretário de cultura. E acho que politicamente a realização daquele encontro, do nível, né, dos debates que ocorreram dentro do quilombo, foram fundamentais para que houvesse essa conquista lá. Então não é uma necessidade, não estou dizendo que tenha sido um dia, mas acho que a teia e a organização do movimento dos ponteiros do Rio de Janeiro fez com que talvez Paraty, para fora, tivesse um outro significado, ressignificasse. Né? Não é mais a cidade do príncipe, é a cidade dessa galera que foi vítima da família do príncipe, vítima de uma política sectária, elitista e branca. Né? E eu acho que isso é bacana. Então, estamos juntos aí no que precisar, naturalmente. Não, eu sou niteroense, então esse é barrista, não vou esquecer não. Assim, conta com a gente, né, naquilo que for possível, a gente está aqui, enfim, só chegar, liga, estou chegando, a gente sai aqui conversando, tecnologia é um pouco isso, né? Com a pessoa da secretaria não, da Fundação de Cultura de Angra. Ela foi pega de surpresa. Mas eu vou depois deixar o contato dela com a Laura. Não, estou falando, na verdade, está falando com a Fernanda, que trabalha lá com o Nelson. Ela se prontificou, e ali não é promessa, né, naturalmente. Ela falou, Fábio, estou sabendo só agora, mas pede para me procurar que eu vou ver como é que eu consigo aqui algum tipo de transporte. Ela conversa com o Ronaldo lá, também para Paraty, e vê como é que consegue atender a região, se é possível. Tratar ele com carinho, né? Só paga com a sociedade com o poder público ele não faz. Olha, está falhando. Gente, boa tarde, bom dia para todo mundo. Uma alegria muito grande estar aqui. Queria começar dizendo que foi também a partir de uma provocação que a Marjorie fez no encontro que a gente teve em Brasília, há umas 4, 5 semanas atrás. A gente até estava tentando ajustar uma outra data em função da dificuldade da agenda, a gente acabou marcando essa data de hoje.
Eu queria, em primeiríssimo lugar, parabenizar vocês. Eu acho que está muito bem organizada essa feira rural, autogestionada, com todos os desafios que sempre estão colocados para esse tipo de organização, que envolve, né, uma complexidade de questões para serem resolvidas, logísticas e tal. Mas eu gostaria de concentrar aqui a minha fala em duas questões. Primeiro, falar sobre um pouco do que a gente está construindo na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural em relação ao futuro, aos próximos passos aí do programa Cultura Viva, uma série de iniciativas e de propostas que a gente está colocando, e também falar sobre a Teia Nacional e esse momento importante que vocês vão ter aqui, né? Então, assim, primeiro fazer essa referência, essa saudação, mas dizer que esse processo que está acontecendo esse ano, ele está sendo um processo muito rico, assim. Nós já tivemos 8 teias estaduais, todas elas com uma participação bastante significativa, tem uma média de 60% da rede dos pontos de cultura participando das teias estaduais. Eu acho que no final desse processo isso vai ser muito importante, porque todas as outras teias nacionais foram antecedidas por grandes teias regionais, e em alguns casos haviam teias estaduais, como aqui vocês fizeram, embora essa teia de Paraty não tenha sido a primeira teia estadual, né? Não, já tiveram várias, né? Mas vocês aqui têm essa organização, mas alguns estados estão fazendo pela primeira vez suas teias estaduais. Então está sendo um processo bastante rico. Nós vamos ter até o início de janeiro, que é o prazo que a gente estabeleceu como prazo limite para serem realizadas as teias estaduais, mais de 22 teias. E eu acho que esse processo está sendo importante para esse momento de reflexão, embora a gente saiba que haja bastante diferença de estágios e de realidades em cada estado brasileiro. A realidade de alguns estados do Nordeste é diferente da realidade do programa aqui no Sudeste, que é diferente da realidade do Sul, do Centro-Oeste. Enfim, a gente sabe que tem uma série de diferenças em relação à implantação da rede do programa e as ações que vêm sendo realizadas, mas eu acho que nós vamos ter, ao final desse processo, um processo de reativação, de mobilização, de engajamento da rede, que é bastante importante. Então eu acho que nós estamos criando um ambiente para a Teia Nacional, que é um ambiente bastante maduro, bastante politizado, bastante com um esforço significativo em relação às reflexões importantes que a gente tem que fazer, tanto da organização de vocês, que eu vejo que é uma preocupação e que tem aqui resultados bastante efetivos dessa rede aqui fluminense, quanto em relação aos desafios da política pública, desse desafio que é um desafio conjunto entre o Estado e a sociedade civil em relação ao programa. Em relação a esse novo momento que a gente está vivendo, eu acho assim que também no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um fato positivo que vocês conseguiram construir aqui com a Secretaria de Estado da Cultura e com a participação do Fórum, que eu sei que vocês participaram dessa discussão, uma proposta que nos parece bastante bacana em relação ao redesenho do programa aqui no Estado. Nós, em nível nacional, a gente vem discutindo, agora na perspectiva da renovação de vários estados. Então começa pelo estado de São Paulo, que é a rede que terminou já, né, os convênios todos em maio desse ano. Então agora a gente já está reconveniando para lançar um edital para 400 pontos de cultura no estado de São Paulo. Aí aqui no Rio de Janeiro, a gente estava conversando agora, porque a proposta de vocês já foi encaminhada para nós, a gente já olhou, a gente quer fazer agora uma reunião aí de ajustes com a Secretaria Estadual, que pode ser que seja na semana que vem, nos próximos dias. A gente, o mais rápido possível também, já vai estar encaminhando esse processo aqui de reconveniamento com o Estado para essa nova rede, apesar de que o nosso convênio antigo continua vigente, porque tem agora esses 34 pontos que vão estar sendo lançados aqui nesse edital. Minas Gerais também, a rede está um pouco desequilibrada, o calendário, mas a maioria dos convênios termina em início de 2014, então nós já estamos conversando para lançar editais no início do ano que vem em Minas.
E aí tem um conjunto de estados que estão agora entrando em negociação com a gente para reconveniar. Não é necessário que tenha terminado todos os convênios para a gente fazer convênios novos, até porque nós estamos fazendo um processo agora que é de expansão da rede, né? Expansão do programa. Então não há necessário a gente esperar que cada convênio antigo termine, até porque, como eu falei, cada um deles está num estágio bastante diferente. E o que são as questões fundamentais que a gente está colocando para essa nova fase? Primeiro, precisa ter uma desburocratização. Então nós estamos propondo que a modalidade de prêmios seja adotada tanto no reconhecimento de antigos pontos de cultura ou de quem já foi ponto de cultura, quanto também para a expansão para novos. Agora, esse não é o único instrumento que vai ser adotado. Tem outros instrumentos, o instrumento do convênio, óbvio que ele continua valendo, tal, mas a conclusão que a gente chega, e que também tem que estar... É a censura? Tem que ser coerente com a experiência que a gente tem lá e com a responsabilidade pública que o Ministério da Cultura tem. Quer dizer, o problema todo que está colocado em relação ao futuro é que a gente não gere mais passivo do que já existe, ou seja, a gente identifica que os convênios entre os estados e a sociedade civil, as prefeituras e a sociedade civil, e os próprios convênios do Ministério da Cultura com a sociedade civil, que foi a primeira fase do programa, para vocês terem uma ideia, dos 600 pontos de cultura que tinham conveniados com o MINC, nem a metade recebeu todo o recurso. Muitos deles estão em tomada de contas especiais, outros ainda estão em análise de prestação de contas, outros ainda não receberam a terceira parcela. Gente que tem convênio desde 2004, 2005, gente. Então, assim, esse modelo é um modelo que nós hoje temos certeza de que ele não é o modelo ideal para se relacionar entre o Estado e a sociedade civil. O modelo de convênio, por conta do engessamento que é o plano de trabalho, da exigência de você ter tomada de preço, levantar 3 orçamentos de cada item, os valores se alteram, aí você tem que alterar o plano de trabalho, aí a prestação de contas não bate. Uma série de problemas que estão gerados que nós, enquanto não tem uma nova legislação adequada, que seria, porque a própria Lei Cultura Viva aponta um conjunto de soluções, ainda que não suficientemente em relação a todas as dificuldades que a gente tem, e que também, dentro dessa legislação do marco legal da sociedade civil, que eu aqui queria fazer uma sugestão, abrindo aqui um parênteses, se não está previsto um debate na TEI estadual sobre isso, eu gostaria da gente, sugerir aqui a gente incluir, que a gente pudesse fazer uma apresentação sobre essa discussão do marco legal da sociedade civil e também da Lei Cultura Viva, porque enquanto a gente não tem uma nova legislação, nós estamos propondo esse modelo, prêmios, prestação de que o processo é muito mais simples, menos burocrático, não vai prejudicar as entidades. Agora, nós temos sim que nos debruçar sobre uma nova legislação. É isso que está colocado para todas as organizações da sociedade civil no Brasil. Quer dizer, não é só os pontos de cultura que sofrem com isso, mas talvez, do ponto de vista simbólico, o maior prejuízo que o Estado brasileiro tenha causado a algum segmento específico em relação a essa legislação equivocada, limitada e que acabou gerando tantos problemas, tenha sido justamente na área da cultura com os pontos de cultura. Hoje, a Secretaria-Geral da Presidência da República tem um grupo de discussão que envolve várias organizações, a BONG, Caritas, várias organizações que historicamente estão nessa luta, nesse debate de ter um novo marco legal dessa relação do Estado com a sociedade civil, e nós temos aos poucos aproximado essa discussão do Cultura Viva. Nós temos trazido eles para virem falar em vários espaços do programa Cultura Viva, agora também em São Paulo, no Encontro de Culturas Populares e Tradicionais, eles fizeram uma oficina lá para todo o encontro. Eu acho que na TEI Rural a gente podia pensar em algum momento sobre isso, para que a gente possa refletir com mais profundidade e detalhamento esses desafios. Porque nós, Estado, identificamos que essa legislação não serve, ela definitivamente não nos ajuda. Estava comentando no Senado, que inclusive foi aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vou concluir aqui, depois eu quero também ouvir todo mundo e a gente vai poder continuar conversando. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque esse novo momento do programa que a gente está fazendo, esses novos convênios estaduais,
que a gente está inclusive propondo convênios de menos tempo, de 2 anos, que podem ir sendo renovados a cada 2 anos, porque isso também gera menos burocracia na nossa relação entre o MINC e os estados, porque essa também não é uma relação simples, porque as redes estaduais antigas, elas eram muito engessadas. Era um convênio que dizia assim, tantos pontos de cultura no estado do Rio de Janeiro, ponto. Não previa teia, não previa pontões, não previa capacitação, não previa outros seminários, não previa transporte para a teia nacional, não previa um monte de outras coisas nesse convênio. Aí toda vez que a gente vai ter uma atividade, nós temos que se virar nos 30 lá, 15 ofícios daqui para lá, 16 ofícios de lá para cá, meses de negociações para a gente resolver às vezes 100 mil reais, 200 mil reais. Então nos novos convênios já estão sendo incorporadas todas essas questões e a gente está propondo fazer convênios de um tempo mais curto para diminuir a burocracia. Mas não quer dizer que a gente não possa discutir alternativas. A Olivia já tinha colocado isso para mim há mais tempo, quando a gente conversou, que a proposta deles era fazer um convênio de 4 anos, até para garantir essa coisa da continuidade, né, independente das gestões que estão aí. A gente pode conversar sobre isso, mas a gente tem uma proposta que, na verdade, ela respeita a realidade Brasil, que é isso, assim, são muitas diferenças, então a gente também pode tratar as diferenças de forma diferente em cada estado, mas a gente tem um parâmetro nacional que agora está muito claro para a SCDC, para essas negociações. Então, essa é uma sugestão que a gente está trazendo. Uma outra discussão que eu acho que seria bacana também a gente aprofundar aqui na Teia Rural é desses novos instrumentos que a gente está propondo, a história da chancela, dos pontos de cultura, que a gente garanta um processo de reconhecimento de todo mundo que já teve convênio, seja ele com que instância foi, né, que já foi ponto de cultura, ou em situações diferentes como essa que estava sendo apresentada aqui, dessa rede que foi selecionada, esses 19 pontos que foram selecionados, mas não foram conveniados. Quer dizer, o reconhecimento do poder público em relação às entidades, ele sendo oficial, permite que essas entidades vão ter um tratamento diferente nas editais, no processo de articulação e mobilização da rede, vão garantir que elas possam participar de todas as atividades e ter esse selo, essa chancela de ponto de cultura, independente de estar conveniado. Até porque alguém pode, nesse momento, não estar conveniado, aí ser selecionado num edital e daqui a 2, 3 anos já não está mais. Então, quer dizer, essa rede é uma rede que ela não pode diminuir e crescer a cada sazonalidade em relação aos editais. Como é uma rede de um programa que se pretende a ser muito mais do que só uma política pública, esse processo tem que ir agregando todas essas entidades ao longo do processo, né? Então, assim, tem uma série de questões, mas eu já queria registrar aqui, até para que a gente não precisa, acho que a gente não precisa nesse momento aqui aprofundar, que a proposta que vocês apresentaram, que o Estado apresentou em discussão aqui com vocês, ela está muito dentro do que a gente está discutindo a nível nacional. Eu acho que tem muito pouca coisa para ajustar, queria também fazer essa referência aqui, está muito bom, vai servir também de exemplo e de modelo para outros estados que estão em estágios ainda mais incipientes. Então eu acho que se todo mundo aqui não tem um conhecimento pleno dessa proposta, já ainda este ano, né, no mês de novembro, essa plataforma no ar, rodando com as informações que já estão disponíveis, e depois nós vamos ter o desafio de estar alimentando e atualizando ela com todas as novidades que vão acontecendo, seja da agenda, do calendário dos pontos, fotos, vídeos, informações, o conteúdo todo que essa rede gera, como também a identificação, onde é que está no mapa, qual é o nome, quem responde para aquele ponto de cultura, quem é que coordena, quais são as atividades que ele desenvolve. Então, assim, tem uma série de novidades boas acontecendo. A gente agora acabou também de dar início ao processo da retomada da rede Saúde e Cultura, que a Carla aqui antes, cadê a Carla? Tá lá. Que vai ser a primeira bolsista daqui dessa região, depois vai ter mais uma pessoa, vai ter pelo menos 2 pessoas aqui, que vão estar fazendo esse link entre a regional do MINC aqui do Rio Espírito Santo, a rede de pontos de cultura e a SCDC. Esses bolsistas eles vão trabalhar com umas 4 pessoas, mais ou menos assim. Vão ter bastante trabalho, porque vão ter esse desafio de fazer essa conexão
é uma maneira também que a gente tem de ampliar essa possibilidade do acompanhamento, de estar mais perto de todas as redes estaduais e municipais, porque a nossa secretaria é uma secretaria pequena, né, com 50 funcionários para atender o país todo é impossível. Né? Então, esses bolsistas, que vão ser 44 bolsistas, alguns lá em Brasília, outros distribuídos nos estados, vão nos ajudar nesse acompanhamento e, fundamentalmente, nessa preocupação conceitual, que é a gente discutir a questão da saúde com a cultura. Que aí tem um monte de interfaces importantes e que também, como a sede da Fiocruz é aqui no Rio, eles têm uma equipe grande aqui, talvez a gente também pudesse pensar em ter algum momento para falar sobre a rede, apresentar um pouco essa experiência, que a gente quer também reanimar essa rede que ficou, como disse a nossa companheira lá, numa entre-safra, que ficou, esse pessoal estava todo trabalhando com a gente até março desse ano, e aí depois teve esse período agora e eles estão retomando um novo grupo de bolsistas. Então eu acredito que a TEIA talvez pudesse ser um espaço para isso. E apesar de eu estar sugerindo aqui, atrapalhando a programação de vocês, um monte de pautas para incluir na TEIA Rural, eu acho também que a gente precisa ter essa preocupação de garantir o tempo da discussão, do fórum, dos pontos de cultura, com qualidade, para que a gente possa efetivamente concluir as pautas e tirar os encaminhamentos. Porque, aí falando da experiência de quem participou de 6 dessas 8 TEIs estaduais que aconteceram esse ano, quando a gente vê que tem uma preocupação de ambiente para discussão política, ele acontece de maneira muito frutífera, ele acontece de maneira muito efetiva. Agora, quando a preocupação é mais com outras coisas, acaba que o fórum fica prejudicado. Teve algumas TEIas que, na minha humilde opinião, não se deu atenção devida para o fórum, aí fica todo mundo correndo com programação artística, não sei o que, onde é que vai ser, onde é que não vai ser, e aí chega na hora do fórum, está todo mundo cansado, esgotado, destruído, ninguém tem tempo, está todo mundo já de saco cheio, não consegue se dedicar à discussão. Então eu só queria fazer essa sugestão aqui, que a gente pudesse ter essa preocupação na programação da TEIA, porque, por exemplo, na TEIA Nacional, o que a gente já decidiu, que foi uma decisão da Comissão Nacional de Pontos, mas que eu acho que é uma decisão madura, que garante, por exemplo, a qualidade dessa discussão. O fórum vai acontecer nos 2 primeiros dias, com um quórum que vai ser um pouco menor que a TEIA, inclusive. E a TEIA, propriamente dita, vai ser os últimos 3 dias, que vai estar todo mundo, vai ter a mostra, vai ter os seminários transversais. Mas a gente não prejudica a discussão do fórum, que é tão fundamental e que, aliás, não acontece desde 2010, o Fórum Nacional. Então nós também temos esse período longo aí de não ter encontro, né, da rede nível nacional, para resolver uma série de questões, mas a gente vai privilegiar um momento de decisões, de deliberações, de discussão política, que é fundamental para a vida, né, e a funcionalidade da rede. Então, eu queria... Uma pergunta em relação ao fórum, ele vai ser aberto para quem quiser assistir, só vai ter vários delegados, ou ele vai ser fechado só para a Comissão Nacional? O Fórum Nacional? O Fórum Nacional tem um regimento já, né, que é um regimento que foi aprovado pela Comissão Nacional, e cada estado vai ter uma delegação para o fórum, e esses delegados vão ter a sua presença garantida no fórum nesses 2 primeiros dias. E depois tem a participação da TEIA, que é aberta. O fórum, eu não tenho certeza se seria aberto, entendeu? Para observadores, ou... ele é aberto, né? Mas só tem voto quem é delegado, voz e voto quem é delegado, exato. Porque é isso, assim, né? Eu acho, inclusive, que é absolutamente compreensível que a gente privilegie, assim, esse momento do encontro, porque é isso, desde a TEIA de Fortaleza que a gente não se encontrou mais. E aí tem um monte de questões para decidir, para resolver, a própria renovação da Comissão Nacional de Pontos, que já vem aí, né, num processo de 2010, segurando aí o tranco. Então, quer dizer, tem uma série de coisas importantes. Então é isso, assim, eu queria sugerir que a gente pudesse pensar nessas questões aqui que eu falei, como conteúdos para a gente estar discutindo na TEIA Rural. 5 GTs, que é a comunicação, que é a arte, que é não sei o quê, uma pessoa só na TEIA. Eu acho que teria que ter no mínimo 5 pessoas por ponto de cultura, e para isso precisaria mais recursos.
Seria 1 milhão. Eu quero entrar na discussão política e ao mesmo tempo não consigo ficar uma só. Mas desculpa, mas eu não entendi como que você pretende resolver. Entendi a sua preocupação, mas a sua proposta é resolver isso como? O poder público, o Ministério colocando mais verbas. Garantir que tenha mais gente presente na teia rural para garantir essas discussões todas. Entendi. Tá. Só uma forma que a gente fez disso, a gente pensou a programação. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, então a gente podia abrir já a discussão. Meu nome é Pedro Vasconcelos, diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Rio. Não, só para reforçar essa preocupação do Pedro, a gente pensou a parte de debate, rapidinho, gente. De manhã seriam fóruns temáticos, 16 temáticos. Sim, ele tá gravando. Não sabe ouvir, né? De manhã GTs temáticos e à tarde GTs regionais, porque aí de manhã se levantam discussões, questões, que à tarde vai ser aprofundado politicamente nos fóruns locais. Então isso durante 2 dias. Essa foi a preocupação da gente tentar otimizar isso. Só para aproveitar, a questão que nós estamos jogando peso nas regiões justamente para não ter uma dispersão geral. A dispersão, não ter dispersão geral, porque os grupos temáticos, aqueles que vão se abrir, acontecerão de manhã, então é uma coisa mais aberta. Agora, à tarde, sempre à tarde, estaremos nos nossos encontros por região, centralizando as discussões, né, que vão se abrir, né, para poder a gente aprofundar, né, as nossas organizações regionais. Deixa eu falar uma Seria depois interessante o Felipe falar, tô lembrando. Eu vou marcar agora aqui quem está querendo falar para as pessoas se inscreverem. Acho que o Fernando se inscreveu, Dave, quem mais quer falar alguma coisa? Gosto muito de falar. Assim, a minha questão, dentro do que a gente está fazendo aqui, é sempre um olhar para as políticas públicas para a cultura. Então, quando eu vejo aqui assim, toda essa possibilidade de futuro bacana do programa Cultura Viva, eu fico pensando como planejar esse futuro, porque simplesmente a gente falar que a gente vai ter 200 pontos a mais, 300, possibilidades de mais 30, 150... Eu fico imaginando como que a gente vai construir isso sem um planejamento, assim, pelo menos mínimo para a gente. Porque a gente tem Copa do Mundo, a gente tem Olimpíada, a gente tem eleição, a gente tem tanta coisa no futuro próximo que a gente sabe que na dinâmica que a gente vive política do nosso país, essas coisas podem não estar muito a favor desse movimento cultural que a gente viu surgir no Brasil, lá com o nosso presidente Lula, né, e que encantou o país, e que nesses últimos tempos a gente tem assim, lutado bastante para que isso de fato continue nos encantando. Então, quando eu vejo essas possibilidades desse futuro bacana, eu gostaria também que se a gente pudesse ter pelo menos um mínimo desse planejamento concreto, assim, sabe? Um documento oficial que a gente pudesse ter perspectivas mesmo concretas do que a gente pode alcançar. Porque eu acho que a gente às vezes vive o nosso presente sem olhar para o passado e a nossa memória no futuro. E aí esse futuro fica sempre sendo empurrado porque a gente não trabalha ele mais concretamente. Então, assim, em relação ao que a gente está produzindo, eu acho fantástico. A minha vontade é poder enxergar melhor os planejamentos que a gente vê sendo executados pelos nossos gestores públicos. Então, como nós vamos conseguir ter 200 pontos de cultura no ano que vem? Como nós vamos ter mais 300 pontos de cultura no ano que vem pelo governo federal, né? A minha dúvida é essa, onde está esse planejamento? Então é isso. Estava marcado o Dave. Eu acho que a gente podia juntar as perguntas para o Pedro tentar resumir elas tudo de uma vez. Quando você achar que deu de pergunta, você fala, para e a gente para. Eu acho que a gente só tinha que estabelecer um teto, porque o pior de tudo é a gente combinar e aí todo mundo sai embora. Olha só, antes de mandar todo mundo embora, eu tinha esquecido, eu prometi a Bia sair daqui hoje
com 6 nomes para a Comissão de Análise dos Pontos de Cultura, do edital do Rio de Janeiro. Ela pediu para a gente fazer uma lista sextupla, vamos mandar 6 nomes, cada um com o seu currículo, porque pelo convênio tem que ter 3 nomes escolhidos pelo governo e 2 nomes escolhidos pela sociedade civil. Então ela deu essa incumbência para o fórum e pediu uma lista sextupla, 6 nomes acompanhados do currículo. Vão tirar 2 nomes para titulares e 1 de suplentes. Eu até tinha me oferecido já para participar dessa lista sextupla, a Marjorie também, serão pelo menos mais 4 pessoas. Se isso oferece, tá bom. Então eu vou anotar aqui os nomes. Também colocou no e-mail. São 6 pontos de cultura que tem que apresentar um nome que não está concorrendo e que não tem ligação. Bota o nome da Juliana. Os responsáveis, né, máximos dessa relação seria, primeiro, né, no nosso local, os secretários de cultura, os prefeitos. No Estado, a Adriana Hatz. Então a gente queria esse compromisso que ela também viesse fazer parte da teia nesse último dia, garantisse, né? E nós queríamos também que a Marta Suplicy, né, ela viesse para a teia também, né, convidada. A gente já entregou um convite em mãos, porque eu acho que o ápice desse movimento, de tudo aquilo que a gente está construindo, é para poder construir, de fato, uma política pública que tire de nós esse pires na mão de ficar correndo atrás de uma série de questões que nós estamos construindo. E aí é bom lembrar que aqui na Secretaria de Cultura do Estado, né, a gente tem que fazer esses acertos, né? Foi importante esse diálogo de construção, do redesenho, para as vírgulas das nossas propostas serem colocadas nesse novo modelo do Estado, né? Então esse novo modelo do Estado existe porque nós também contribuímos. E para nós isso tem que ampliar, porque é dessa forma que a gente entende que a gente constrói uma relação da sociedade civil com o Estado, com esse diálogo, construindo as políticas que nós queremos, que nós desejamos. Beleza. Ministra, só para constar, o Guti Fraga, presidente da FUNAT, disse que vai estar lá os 4 dias como um ponteiro a mais, ajudando a gente na discussão. Peraí, ministro. Eu sou ruim. Eu queria dispor uma ferramenta que você falou de planejamento do futuro, de possibilidades e monitoramento e avaliação. São ferramentas super estratégicas que as pessoas não se apoderam para construir isso, que é um caminho, não é uma coisa mágica. E isso fica muito na mão sempre do governo. E a cultura, como é a cultura. Então, tem uma proposta de pesquisação que os próprios pontos podem ser capacitados para realizar monitoramento, e aí vai contribuir de uma forma muito mais efetiva com política pública, com pensamento, com planejamento propositivo, e não esperar a formulação lá, mas formular junto com as mesmas ferramentas. Por isso é super estratégico, isso é importante. Mas existe um caminho? Existe. Ela já fez. A pesquisação ela pode ser distribuída, certo? Vamos feito junto. Você faz. Então tem que disponibilizar. Tá. Então a gente se encontra logo. Eu acho que o que o Pedro trouxe aqui sobre a questão do marco legal, tá? Eu acho, não sei se é somente isso, mas eu acho que isso foi o grande fator da criação do movimento, que é a questão do emperramento que isso trouxe para nós, não é? Eu acho que o movimento começou, lógico que não começou aí, começou muito antes, não é? Mas a partir do exercício das teias e a partir do enfrentamento com esse problema, os pontos, eles deram visibilidade a uma coisa que a sociedade já sofria há muito tempo com essa questão do marco legal, mas que isso não era difundido. O ponto
deu visibilidade a isso e a partir daí, então, isso veio à tona para toda a sociedade. Hoje, se você falar na lei 8666, todo mundo já é um senso comum que as pessoas já se manifestam, já sabem o que é isso. Né? Então, eu acho que isso nós temos que continuar, é um fator importante, eu acho que tem que continuar. A questão da comunicação que o Firmino colocou aqui, né? Se não fosse, e aí, gente, não é o poder público, é alguém que está lá no poder público que faz aquilo acontecer, né? Porque nós tivemos essa articulação com o Carlão, tivemos a articulação com o TC, né, lá de Campinas, né, que é da Rede Mocamos, para que a gente tivesse internet lá no quilômetro do Campinho. E depois isso acabou. Né? É bom a gente colocar isso. A gente tem antena. Né?